Bom dia, Daniel. Bom dia, Giovana. Bom dia, Bordinho. Tranquilo com vocês? Beleza, graças a Deus. Na paz. Então, bora lá, acelerar o passo para o fim de semana. Bom, pessoal, então na semana passada, a gente terminou falando sobre essas três ondas, né? Que seriam a distribuição de cargas dentro de uma periodização. Né? Então, nós falamos no primeiro dia sobre macrociclos, os tipos de macrociclos. Na semana passada nós falamos das fases e períodos de cada macrociclo e cada fase que compõe cada período e as características, né, o que fazer, para que serve cada um desses períodos e fases. E agora, dentro dessas fases, então você percebe que nós começamos a aula falando do geral, né, daquela questão toda de macrociclo, né, os tipos, para que serve, quando usar, como montar, e depois nós falamos na semana passada sobre o que compõe esse macrociclo, cada parte dele, né? Então você tem fase, o período pré-preparatório, aí você tem a fase básica da preparação física, a fase específica da preparação física, o período de competição e o período de transição, né? E o que acontece, para que serve cada um desses períodos? Aí a gente viu bastante coisa semana passada nesses aspectos. Aí hoje nós vamos falar do que acontece dentro de cada fase ou dentro de cada período desse. Né? Então, como montar a fase básica? A gente já sabe que ela dura o dobro de tempo da específica, a gente já sabe que ela serve para trabalhar os componentes básicos, os componentes gerais do treinamento. A gente sabe que o atleta não tem condição de competir ainda, né? A gente sabe que nela a gente trabalha com mais volume do que intensidade, né? Então a gente vê essas características. Agora, que tipo de trabalho vai ser feito dentro dela, né? Que aí entra dentro do que a gente diminui o macrociclo, entra dentro do mesociclo de treinamento, né? São as ondas médias, o mesociclo são ondas médias. E os microciclos são ondas curtas. Por que ondas? Porque eu aplico um estímulo e eu vou atingir um máximo e depois eu vou diminuir. Eu atinjo um máximo e depois eu vou diminuir. Então eu vou fazendo ondas. Se essa onda vai ser um macrociclo, que é uma onda grande de estímulo, se ela vai ser um mesociclo, que é uma onda média, ou se vai ser um microciclo, que são ondas mais curtas dentro desse processo, é o que a gente está discutindo. Então, independente disso, eu vou ter um período de estímulo e um período de recuperação. Então, se eu estiver no macrociclo, eu tenho um estímulo e a recuperação na transição. Se eu estiver no mesociclo, eu tenho um estímulo, posso até ter dois estímulos, e eu vou ter recuperação também ao final do mesociclo, tá? E as ondas curtas, né, que são os microciclos, que aí eu vou ter um período aí de 3 até 12 dias, 14 dias. Tem autor que joga para 14 dias, né, um microciclo. E cada microciclo é formado pelas sessões de treinamento, né? Aí as sessões de treinamento nós não vamos discutir aqui porque é relativo demais ao que vai ser treinado, né? Se for no basquete, eu tenho uma sessão diferente, que é a do futebol, que é diferente do crossfit, que é diferente do fisiculturismo. Então, as sessões de treino, elas são muito individuais, né? Agora, essas características aqui, elas são um pouco mais generalistas, tá? Então, o que são essas ondas curtas, né? O que são esses microciclos, tá? É a menor parte do treinamento do indivíduo, tá? Tirando a sessão, né? É a menor parte do macro, é a menor parte da organização geral. Então, essa é a menor parte do processo de treinamento. Eu vou ter microciclos dentro de cada meso e que vai ter a fase básica, a fase de competição e a fase de transição. O período de transição também vai ter microciclo. Pode ser ativo ou passivo, mas vai ter, né? Qual é a função, então, desse microciclo, né? Criar, né, as condições necessárias, né, para que ocorra o processo de assimilação compensatória, tá? Criar as condições básicas, essenciais, para que ocorra, então, a supercompensação. Então, o microciclo serve para isso, para melhorar o condicionamento físico
geral do indivíduo. Então, eu estou num ponto, eu começo o treinamento e ao final deste microciclo, meu corpo vai restaurar o que foi gasto, o que foi utilizado anteriormente, né? Então, eu estou aqui nesse ponto inicial, o final do microciclo está aqui. Então, vamos supor que eu tenho um microciclo de 14 dias. Eu começo o estímulo, meu corpo se desgasta e ao longo desse treinamento dessa semana, ele vai restaurando. E a ideia geral é que chegue ao final deste microciclo e o meu corpo, então, restaure o que aconteceu, o que eu treinei, e me supercompense, ou seja, me assimile aquilo, né, e compense o que eu estou fazendo, me dando um pouco mais de capacidade de treinamento, tá bom? Aí você tem as duas concepções mais usadas de microciclos atualmente. O ciclo semanal, 7 dias, porque coincide com o nosso calendário civil, de segunda a domingo, ou de domingo a segunda, depende de quando você considera o início da sua semana, né? Eu considero o início da minha semana na segunda-feira, então, que é o dia que a gente vai começar de verdade, e às vezes até domingo tem treino, mas talvez não com o meu acompanhamento, talvez não com a minha presença. Então, eu considero domingo o término da minha semana de treinamento, tá? Então, vou prescrever treino para o meu aluno, os treinos começam na segunda e terminam no domingo, é assim que eu monto. Mas não tem regra para isso, você considera quando você quiser. Vou considerar o início da semana no domingo, sem problema nenhum, tá? E o ciclo de 3 dias, que é muito usado por conta das abordagens feitas de treinamentos personalizados, né, dos treinamentos privados, dos treinamentos individualizados, né? Então você tem aí um aluno que treina segunda, quarta e sexta, né? Vou pegar o geralzão, é segunda, quarta e sexta, o aluno treina com você, e aí você pode montar um ciclo segunda, quarta e sexta. Alguns autores usam esse ciclo semanal de 3 dias. Eu não gosto, né? Eu não gosto. Eu prefiro usar o ciclo de 7 dias. Aqui um exemplo de um ciclo semanal de 7 dias para você, por exemplo, né? Dá uma olhadinha nele aí. Exemplo. Isso não é regra, tá? Então, segunda-feira eu aplico uma carga. Vamos pensar na corrida de rua, por exemplo. Corrida de rua. Meu aluno está treinando comigo corrida. Aí na segunda-feira eu aplico uma carga de corrida, né? Vou determinar ali a velocidade da corrida dele, o pace de corrida dele. Vou determinar a distância que ele vai correr. Na terça-feira eu aumento essa carga de treino. Na quarta-feira eu aumento essa carga de treino. Na quinta-feira eu vou fazer uma carga de diminuição. Eu vou fazer um dia de recuperação. Recuperação parcial. Ele não vai ficar sem treinar, não. Eu vou diminuir a carga. É uma recuperação parcial. Tá? Ele vai só se adaptar. É nesse ponto aí que o corpo vai começar a supercompensar. Na sexta-feira, eu volto à carga do dia anterior, né, da quarta. No sábado, né, eu faço a mesma aplicação de carga. Então, o que eu estou tentando fazer? Sedimentar, estabilizar o que eu consegui na segunda, na terça e na quarta. Né? Então, segunda-feira eu apliquei uma carga, terça eu aumentei, quarta eu aumentei. Na quinta-feira eu dou uma reduzida. Deixa eu construir um gráfico disso aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Então, eu estou aqui com os dias. Estou aqui com esses dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí, segunda-feira, eu apliquei uma carga. Na terça-feira, eu aumentei essa carga. Na quarta-feira, eu aumentei essa carga. Na quinta-feira, eu vou diminuir essa carga para permitir uma recuperação. Na sexta-feira, eu volto à aplicação de carga da quarta, mantenho ela no sábado e no domingo eu permito uma recuperação completa do indivíduo. Né? Então, o que eu fiz com essa aplicação de cargas aí que você está vendo em azul? Né? O que eu fiz com isso? Eu permiti que esse indivíduo tivesse um incremento de carga, depois ele teve uma recuperação parcial, né, dessa carga, tá? Então ele recuperou parcialmente, e depois eu subi ele de novo, né, jogando ele ao máximo. Então, esses 2 dias aqui estáveis, que foi sexta e sábado, né,
que aconteceu? Eu estabilizei tudo que eu tinha ganho nesses 3 primeiros dias aqui. Então, a fisiologia do treinamento, né, a fisiologia desse exercício, a fisiologia dessa periodização, ela mostra para mim isso. E aí, consequentemente, você fez o quê? Aumentou e descansou. Né? Então, de rosa aí, você acompanha o gráfico. Deixa eu fazer de preto aqui para não... Então, de preto aqui, ó. Eu aumentei e permitir um repouso. Então, neste microciclo aí, você percebe que eu tenho uma onda. Então, eu tenho uma subida da onda, atinjo a crista dela e depois eu permito a recuperação. Então, essa é uma onda curta. Né? Então, perceba que o estímulo no meio foi, subiu, parcialmente recuperado, subiu de novo, para estabilizar o que eu consegui anteriormente. Então, no processo geral, na somatória geral, eu tenho uma onda de crescimento que eu atinjo o máximo, que é a crista dessa onda, e depois um dia de recuperação total que seja, né? Tanto que eu coloquei aí no slide para você descanso, né? Ou seja, no domingo, que é o último dia da minha semana, eu vou colocar aí descanso, porque nesse dia eu não vou ter treinamento com o meu aluno, ele vai recuperar completamente. Tá bom? Então, isso é uma concepção, tá? Que o aluno vai treinar aí, né, 7 dias da semana. Treinar não, né? Eu vou montar o treino dele para 7 dias da semana. Necessariamente eu tenho que aumentar a carga da segunda para a terça para a quarta? Não, isso é só uma concepção. Então, eu estou falando de corrida de rua, né? Para quem entrou agora. Estou falando de uma corrida de rua. Então, na segunda-feira eu vou aplicar uma carga de treinamento. Você vai correr 5 quilômetros na segunda-feira. Né? Na terça-feira você vai correr, vou pensar em aumentar só o volume aqui e manter a velocidade para não confundir demais. Tá? Então, no primeiro momento, vamos trabalhar só com o volume de treino. Na segunda-feira você vai correr 5 quilômetros. Então, você aquece, faz os preparativos, mobilidade, alongamento e vai para a corrida, 5 quilômetros. Na terça-feira você passa para 7 quilômetros. Na quarta-feira você passa para 9 quilômetros. Dando exemplos, tá, pessoal? Dando exemplos. Só para você entender a progressão. Então, aumentei o volume. Quarta-feira. Na quinta-feira, você vai fazer de novo 3 quilômetros, 4 quilômetros. Baixei sua carga de trabalho, só para fazer uma soltura. Recuperar parcialmente o que o seu organismo desgastou de todos esses quase 15 quilômetros que você correu anteriormente aí, né? Fez 5, 7 e 9, né? 5, 7, 9. Então deu aí muito tempo de corrida, muita distância. Aí na sexta-feira eu retomo os 9 quilômetros, no sábado mais 9 quilômetros, no domingo descanso completo, por exemplo. Tá? Então o que acontece na sexta e no sábado? O meu corpo vai pegar e adquirir, né, a automatização do ritmo de corrida. Na sexta, vou correr a mesma distância da quarta-feira. No sábado, eu vou correr a mesma distância da quarta-feira, o mesmo volume. Então, meu corpo vai acostumar com aquele ritmo de corrida para aquele tipo de distância. Tá? Então, é isso. Ah, Borges, mas que é isso? 9 quilômetros? Você é doido? Então, tá. Vou pegar um aluno iniciante aqui e nós vamos fazer uma corrida de 1 quilômetro só no dia. Então, segunda-feira eu vou correr 1 quilômetro, na terça-feira eu vou correr 1,5 km, na quarta-feira eu vou correr 2 quilômetros, tá bom assim? Um volume mais baixo. Aí na quinta-feira ele volta a correr 1 quilômetro, na sexta-feira eu volto a correr 2 quilômetros. No sábado, 2 quilômetros. E no domingo ele descansa ou faz só uma caminhada. Né? Então, eu só dei um exemplo de volume, tá? Então, você tem uma concepção de treinamento. Borginho, na musculação, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a mesma coisa, né? Se o aluno meu treina todos os dias, eu posso fazer a mesma coisa. Segunda-feira você vai fazer, são 5 exercícios, na segunda-feira você vai fazer uma série de 20 repetições, na terça-feira você vai fazer 2 séries de 20 repetições, na quarta-feira você vai fazer 3 séries de 20 repetições de cada um dos 5 exercícios. Na quinta-feira eu diminuo de novo, uma série de 20 repetições. Na sexta-feira eu posso fazer de novo 3 séries de 20, sábado 3 séries de 20, domingo ele descansa. Pronto, fiz também a mesma coisa na musculação. O objetivo de todos esses treinos foi, a segunda-feira aplicar uma carga, na segunda o corpo entender que está aumentando, na quarta-feira entender que está aumentando, e na sexta e no sábado consolidar isso para o corpo perceber que eu tenho uma estabilização de volume de treinamento.
né? Principalmente aluno iniciante. Principalmente aluno iniciante, tá? Aí, Pedro, acho que eu te respondi, né? Agora que eu fui ver sua pergunta, né? E na musculação, né? A mesma coisa. Então, pega um aluno iniciante que vai começar o treino comigo agora. Para que eu vou passar 3 séries de 20 para ele, 5 exercícios, e o cara ficar 1 hora e tanto na sala de musculação? O que eu posso fazer então, Pedro? Preservar a saúde e o corpo desse aluno. Eu não sei como ele vai se comportar, eu não sei se ele mentiu para mim que estava treinando bem, que estava, né, começou e não gostou, eu não sei como é a resposta dele, se ele está comendo bem, descansando bem, dormindo bem. Então, na segunda-feira, eu vou fazer uma série de 20 de cada exercício. Então, vou valorizar bastante o cardio dele nesse dia, vou valorizar bastante a mobilidade, a flexibilidade, vou valorizar bastante o alongamento, o aquecimento, o preparo do treino. E você pode ter certeza que um preparo de treino bem feito já vai promover um cansaço significativo no corpo desse aluno que é iniciante, por exemplo, né? Como diz lá o pessoal do CrossFit, né? O meu aquecimento é o seu treinamento, né? Então, o aquecimento bem feito, pessoal, né, ele chega para um iniciante ser um treinamento. Então, vou lá e faço uma série apenas dos meus 5 exercícios. Na terça-feira, eu vou lá e faço 2 séries dos mesmos exercícios. Na quarta-feira, eu vou lá e faço 3 séries dos mesmos exercícios. 20 repetições, credo, Argimai, vai fazer o mesmo músculo 3 dias seguidos? Gente, 20 repetições, é uma carga baixa. Não pense na musculação só como hipertrofia e massa muscular. Musculação ela é muito gigante perto de hipertrofia. Hipertrofia é um cisquinho dentro da musculação, né? Então, pense em outros aspectos, né? Então, resistência eu posso fazer. Se pegar uma pessoa comum aí, uma pessoa ordinária, a pessoa dá 10 mil passos num dia. 10 mil passos num dia, de 8 a 10 mil passos num dia. Todos os dias da semana esse cara faz isso, um trabalhador semanal, ordinário, que faz todo o trabalho braçal aí pela cidade, o cara dá 10 mil passos por dia, fácil. Fácil. Borginho, nessa época de sedentarismo, dá 4 mil. Nessa época de quarentena, parado, dando aula aqui, ó. Porque se eu estivesse dando aula na sala de aula, vocês me conhecem. Eu fico andando de um lado para o outro da sala. Eu subo as escadas e desço as escadas. Eu não ando de elevador lá no Universo. Né? Andando por corredor para lá e para cá, subindo e descendo escada. Dentro da sala de aula eu não paro, fico andando para um lado e para o outro. Agora, parado do jeito que eu tô dando 4 mil passos. Imagina, eu fico andando aqui dentro de casa o tempo inteiro. Eu saio na rua, eu vou a pé, eu não pego carro nesse processo, eu andando a pé, vou a pé, andando para tudo quanto é lugar aqui, vou à feira, vou ao supermercado a pé e volto. E tô dando 4 mil passos. Você pensa um trabalhador que pega um ônibus, que tem que andar de um ponto para o outro, de um terminal para um ponto, e aí vai. O cara dá 10 mil passos fácil. Fácil, fácil. Todos os dias. Isso é trabalho de resistência muscular. Então eu posso fazer o mesmo músculo todos os dias na sala de musculação, Borges? Posso, mas qual que é o objetivo? Tá entendendo? Aí eu posso mudar também o exercício e manter o mesmo músculo, não tem problema. Estou ondulando o treinamento dele, percebe que ele está crescendo, depois ele recupera, depois ele cresce de novo. Né? Então é assim, né, que funciona. E você pode dobrar isso também, tá, Pedro? Você pode dobrar isso também, tá? Fazer 2 semanas e pensar, o que foi, filho? O que foi, filho? Por que você está assim? Por quê? Papai está trabalhando. O que foi? Eu não tá deixando eu ficar com aquele canhão do Batman. Filho, depois o papai vai conversar com você sobre isso, tá? Tá bom? Papai vai te... Não precisa chorar por conta disso, tá? Não. Vai lá. Vai comer a comidinha para você ficar forte. Fecha a porta, por favor. Então, Pedro, você pode fazer uma concepção de 14 dias, né? Então, posso usar esse ciclo semanal usando ele 2 semanas. Então, na segunda-feira, vou tentar esquematizar aqui para você, né? Pensando dessa forma aí, né? Olha só o que eu posso fazer aqui. Vou apagar isso aqui. Vou colocar aqui, ó. Eu posso fazer aqui, ó. 14 dias, ó, Pedro.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dias. Pronto. 14 dias de treinamento. Então, eu vou ter aqui a minha primeira semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias depois. Então, o que eu vou fazer, Pedro? Segunda-feira, peito baixo, costas baixo, inferior baixo. Aí eu passo para frente. Já tive 2 dias de descanso. Peito médio, costas médio, inferior médio. Aí o que eu vou fazer aqui? Meu domingão. Aí vou de novo. Outra sequência. Peito, carga alta, costas, carga alta, inferior, carga alta. Posso manter isso. Peito, costas, inferior. E um dia também de descanso lá no final. Fiz uma progressão de cargas. Então, qual que é a minha curva? Fiz isso, permiti recuperação e fiz isso. Então, eu fiz uma ondulação. Então, minha onda foi, subiu, depois subiu, atingiu o pico e desceu. Eu fiz um microciclo, Pedro. Um microciclo. Só que eu mudei a concepção. Em vez de 7 dias, eu usei 14 dias. O mesmo treinamento, por exemplo. Né? Então, se eu vou fazer um músculo por dia, né? Então eu estou colocando peito aí para generalizar, né? Então eu vou fazer parte anterior, parte posterior e inferior. Então eu estou fazendo um peito com uma carga, as costas com a mesma carga, inferior com a mesma carga. Carga que eu estou falando é tudo, tá? É intensidade e volume, exercício, séries, repetições e peso agregado, tá? O load, que é a carga externa agregada a isso, né? Carga externa. Aí na próxima sequência eu peguei e subi um pouquinho. Aí eu tenho uma recuperação parcial no domingão, e aí na outra semana eu vou lá e atinjo o máximo do trabalho deste microciclo. Então, se eu pensar, Pedro, na musculação, que isso daqui é um trabalho de hipertrofia, tá? Que é um trabalho de resistência de força, né? O que eu posso estar pensando nesse ponto aí, nesse aspecto de treinamento? Eu posso estar fazendo isso daqui com esse dia aqui, né? Esses 3 primeiros dias aqui, posso estar fazendo um trabalho de resistência de força. Vou generalizar aqui usando o método tradicional. Eu estou usando aqui 2 séries de 12 repetições. Pensando no volume só para não complicar demais o pensamento. Nesse segundo ápice meu de curva de crescimento aqui, eu vou fazer 3 séries de 12 repetições. E nesse último bloco aqui, nessas 2 sequências de trabalho que eu vou ter aqui, na última semana, eu vou fazer aqui 4 séries de 10 repetições. Pronto, já mudei. Mantive o mesmo foco de trabalho, que é hipertrofia, resistência de força, mas eu apliquei um volume baixo nos primeiros 3 dias. Nos outros 3 dias eu aumentei o volume, mantive a intensidade de cargas aplicadas e dei uma descansada no domingo. E aí eu fiz a semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, repetindo um grupamento muscular, trabalhando ele 2 vezes por dia, no tradicional treino de resistência de força com objetivo de hipertrofia. E eu fiz 4 séries de 10 repetições para cada exercício, né? Então você vê que eu tentei equalizar o volume de trabalho da segunda semana para as outras 2 semanas seguintes, abaixei um pouco o número de repetições para tentar equalizar isso, e eu mantive um crescimento na minha curva de trabalho. Tá certo? Então você tem uma variedade enorme de formas de trabalhar. Então fiz aqui um bem generalista mesmo. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Bom, e aí uma concepção de 3 dias aqui que eu não concordo muito com ela, foi colocada pelo Stélio Dantas, lá no esporte pode até ser, né? Mas aí o Pedro pode perguntar, e na musculação? Marcela, dúvida não, né? Pedro tá tranquilo também, beleza. Aí o Pedro pode perguntar, e na musculação? Bom, na musculação dá para fazer também, mas eu não sou muito a favor não, sabe? Eu não percebo muito
muito rendimento, muito benefício para o meu aluno, sabe? Então, o aluno vai treinar segunda, quarta e sexta. Eu gosto de trabalhar esses 3 dias como sendo um estímulo só, sabe? Daqui a pouco eu falo disso, mas qual que é a concepção colocada pelo Stélio Dantas? No primeiro dia, né, na primeira sessão de treino, você faz uma aplicação de carga, né, de uma determinada carga de trabalho e curta duração. Então, a duração é curta e você aplica uma carga. Na quarta-feira, por exemplo, você faz a aplicação aumenta a carga de trabalho aplicada e mantém curta duração. Então, você mantém a duração curta e aumenta a carga. No terceiro dia, você faz com a mesma carga do segundo dia, só que você aumenta a duração. Então, já é uma carga mais alta, só que aí você aumenta a duração. Talvez, sabe, eu vejo isso na corrida de rua, pode funcionar, né? Em outros esportes coletivos pode funcionar, mas no treinamento personalizado, tá? Na musculação, eu não vejo benefícios disso acontecendo, tá? Pode até ser. No treinamento funcional já consegui fazer isso, né? Mas na musculação eu acho bem complexo. Na musculação eu gosto de trabalhar diferente, né? Principalmente o aluno que busca hipertrofia, que busca emagrecer, né? Eu tenho que promover um déficit calórico alto para ele, né? Então eu tenho que promover um gasto calórico significativo. Aí eu gosto de trabalhar no aumento da densidade do treinamento, tá? Na musculação. Não fico preocupado com o volume e a intensidade, muito pelo contrário. O aluno, quando ele quer hipertrofia comigo, eu gosto de trabalhar na densidade do treinamento dele, ou seja, trabalhar com métodos que vai me favorecer a manutenção de mais tempo sob tensão, né? Então, quanto mais tempo a minha musculatura ficar sob tensão, né, mais eu tenho um estresse metabólico gerado. E, consequentemente, eu vou ter mais hipertrofia se todos os outros fatores intrínsecos a esse treinamento estiverem equalizados, tá? Então, é isso. Agora, tem aí essa concepção de 3 dias, né? Como que o Borginho trabalha na musculação, então, né? Tendo um aluno segunda, quarta e sexta, por exemplo, né? Então, segunda, quarta e sexta, eu vou dar uma aula segunda-feira para esse aluno. Espera aí, pessoal, tem que dar uma bronca no moleque aqui. Ô, Lucas, você escutou que o papai está trabalhando? Então, você aguarda um pouquinho aí que o papai já vem para brincar com você. E para de gritar. Para de gritar, então. O papai está trabalhando e você está atrapalhando. Eu não vou voltar aqui para falar de novo. Você escutou, né? Desculpa aí, pessoal. A noite foi tensa aqui hoje. O moleque acordou pilhado. Então, como é que o Borginho trabalha na musculação com um aluno que faz 3 dias de treinamento? Segunda, quarta e sexta-feira, né? Eu monto cada segunda, quarta e sexta-feira com um objetivo. Tá? Agora, quando o aluno já é bem treinado, eu faria 2 semanas, segunda, quarta e sexta, com equalização de volume de treinamento, tá bom? Principalmente porque ele vai trabalhar o corpo inteiro, né? Talvez eu dê uma ênfase um pouco maior para um ou outro aluno, por exemplo, é uma mulher que vai treinar segunda, quarta e sexta, então eu vou fazer segunda e sexta de inferior, que é o que ela mais gosta, e vou fazer a quarta de superior, né? Então eu vou fazer 3 semanas assim, tá? Fazer segunda e sexta inferior, quarta superior, fazendo assim. Aí depois eu inverto, eu faço uma semana, 2 dias de superior e um dia de inferior, que eu dou uma descansada no inferior dela para equalizar esse volume de trabalho. Então você tem muitas variantes, não dá para generalizar, né? E treinar em 3 dias por semana, objetivando hipertrofia é muito pouco, né? É um volume pequeno de trabalho, então a densidade do treino ela tem que ser valorizada, tá? Aí eu opto por métodos, né, para esse aluno que quer hipertrofia, por exemplo, essa mulher que quer hipertrofiar membros inferiores, eu opto por métodos que vai me favorecer aumentar a densidade do treino, manter o músculo dela sob tensão a maior parte do tempo, né? Por exemplo, drop set, né, rest pause, né, os bisets e trisets que a gente tem, né? Então dá para organizar muito treino assim, em que ela fica mais tempo contraindo e menos tempo descansando, né? Porque se você pegar um treino de uma pessoa
treinada, né, uma pessoa já avançada no treinamento, que vai fazer aí uma divisão de treino A, B e C, por exemplo, né, se ela vai treinar todos os dias da semana e vai fazer um treino A, B e C, você vai perceber que ao montar um treino tradicional, essa pessoa ela começa a ter mais tempo descansando do que treinando. Né? Então, pensa um aluno seu de personal, de consultoria, que você vai montar um treino para ele e usar uma concepção dessa de 3 dias. É muito falho, né? É muito pouco tempo contraindo. Deixa eu pegar uma planilha aqui para você ver como que eu faço o cálculo. Eu vou pegar uma cópia de um curso aqui para você ver, que é uma planilha que eu uso. Olha só, o curso que eu dou na Bluefit para os professores estagiários lá, né? Olha aqui, ó. Olha essa planilha aqui, ó. Né? Para um indivíduo avançado, tá? Que faz aí uma opção de periodização A, B e C. Olha esse treino de inferior aí, ó. É um treino bem, né, tradicional. O cara vai fazer, uma mulher, por exemplo, vai fazer um leg press, uma mesa flexora, uma cadeira extensora, um agachamento livre, né? E aí vai para cadeira adutora, abdutora, extensão de quadril para pegar glúteo e panturrilha. São 9 exercícios aí, né? 3, 6, 8 exercícios. 8 exercícios, 3 séries de 10 repetições. Olha só, pessoal, pensando numa cadência 2-0-2-0, você está entendendo o que eu estou falando? O cara vai demorar 1, 2 segundos, 0 parado, 1, 2 segundos. 2 segundos concêntrica, 2 segundos excêntrica. 2 segundos concêntrica, 2 segundos excêntrica. É lento essa execução, é lento. Entendeu? E a gente vê que os alunos fazem muito mais rápido que isso. Às vezes gasta 2 segundos por repetição. Depois você vai para a academia e fica observando que o cara gasta 2 segundos por repetição. 2 a 3. Pensando que ele vai gastar 4 segundos. 10 repetições, então ele vai gastar por série 40 segundos. Está acompanhando o raciocínio? Se ele vai fazer 3 séries, 40 segundos, 3 séries de 40 segundos, ele vai gastar 40 com 40, 80, com mais 40, 120. Ele vai gastar 2 minutos para fazer as 3 séries. Só que entre uma série e a outra, ele dá 1 minuto e meio de intervalo aqui, 1 minuto e meio de intervalo aqui. Então, se eu vou gastar 1 minuto aqui, aliás, 2 minutos aqui, 40 segundos, 40 segundos, 40 segundos, eu vou gastar para total das 3, 2 minutos, 1 minuto e meio aqui, 1 minuto e meio aqui, eu vou gastar 3 minutos de intervalo. Né? Tá escrito aí, né? Isso mesmo. Então, eu vou ter 3 minutos de intervalo e 2 minutos de tensão muscular. Pega a somatória total desse treino que eu montei para você ver. Sem contar que eu fiz uma série aqui de leg press, 3 séries de 10. Eu fiz o leg press, 3 séries de 10. 1 minuto e meio, 1 minuto e meio. A hora que eu for para a mesa flexora, para fazer mais 3 de 10, eu vou pôr mais 1 minuto e meio aqui. Então são 4 minutos e meio de intervalo para 2 minutos de tensão. O cara vai ficar 16 minutos com a musculatura sob tensão. E mais de 24 minutos no total do treino dele, 30 minutos no total de treino dele, vai dar mais 1 minuto e meio aí para cada um. Ele vai ficar 30 minutos descansando. Você está entendendo onde tem que chegar no treinamento do aluno? Não é só pensar em quantos exercícios, quantas séries, repetições, não. Um aluno que vai fazer esse treino que a gente estava discutindo ali anteriormente, né? Voltar aqui para a nossa aula. Ele vai ficar muito pouco tempo sob tensão, pessoal. Então eu tenho que pensar nesse aspecto também. Por isso, o Borgin prefere o trabalho de maior densidade de treinamento. Tá? Um treino mais denso. Não preciso de tanta intensidade. Eu não preciso de tanta carga. Eu preciso de densidade de trabalho. Eu preciso aumentar o tempo da musculatura do meu aluno sob tensão, para que aumente o estresse metabólico dele, né, para que eu possa conseguir gerar mais hipertrofia no final do processo.
se todos os outros aspectos, sono, hormônios, alimentação, né, estiverem equalizados, tá bom? Alguma dúvida? Não. Pedro, tranquilo? Tranquilo, professor. Mais ou menos, professor. Fala aí, Tainara. Mais ou menos. Mas eu vou repetir o vídeo de novo para ver se, quando acabar a aula, para ver se eu tenho alguma dúvida. Então tá. Qualquer coisa para a aula aí que eu volto. Tá? Tá bom. Bom, aí pensando nesses ciclos, né? E aí para facilitar o nosso entendimento, né? Eu vou usar um ciclo de 7 dias, então. Tá? Porque é o que a gente vai trabalhar, né? A maioria de nós aqui vamos pensar nos nossos alunos de personal, alunos de academia, e não na preparação física de atletas de alto rendimento, né? Que aí lá posso pensar em 2 semanas, em 1 mês, fazendo um trabalho específico, mas aqui para o nosso aluno de personal, não. Para o nosso aluno de academia, não vai dar para fazer isso. Para o nosso aluno de um box, de crossfit, não vai dar para fazer isso, né? Eu vou pensar nas semanas de trabalho desse aluno, né? Eu vou pensar no mês, não vou pensar no ano inteiro. Vou pensar no mês de trabalho, vou pensar em 4 semanas seguidas, no máximo, né? Então, vou montar a aula lá, turma de iniciantes. Aí eu monto a primeira semana, porque eu não sei como esse aluno iniciante vai reagir ao treinamento. Eu não sei se ele vai evoluir bem demais ou se ele vai evoluir ordinariamente, né? Comunzão. Se ele evoluir bem demais, eu monto a próxima semana qual a evolução que ele teve durante a semana, né? Ou o geral da turma, né? Eu não posso pensar no desenvolvimento de um trabalho no melhor do melhor. Eu tenho que pensar na média. Então, por exemplo, essa turma aqui que eu estou dando aula, tem alunos aqui que entendem perfeitamente de periodização. Né? E já me mandaram mensagem, Borginha, a aula está devagar, né? Eu falo assim, tenho que ser assim, porque eu tenho gente aqui que não sabe nem por onde surgiu o nome periodização. Então, se eu nivelar a turma por cima, eu vou prejudicar ali uns mais de 50% desses alunos. Se eu nivelar a turma por que entende menos, os 30% que tem mais conhecimento vão achar a aula bem maçante. Então o Borginho tem que pensar na hora de falar sobre periodização aqui em jogar o assunto lá em cima, vir aqui embaixo e tentar jogar o aluno para cima. Então o meu assunto de periodização ele tem que ser nivelado numa qualidade média. Da mesma forma, se eu for trabalhar com uma turma de treinamento funcional, se eu for trabalhar com uma turma de crossfit, se eu for trabalhar com uma turma de futebol, eu tenho alguns que se destacam e eu tenho uns que são uma negação. Então eu tenho que trabalhar onde? No médio. Para que eu possa pegar esses inferiores aqui e jogar para cima. E quem está em cima? Não tem problema não. Esse vai ter um trabalho ainda mais eficiente lá na frente, porque ele está fazendo o trabalho básico com muito mais eficiência. Então lá na frente ele vai ganhar bastante. Não precisa se preocupar. Agora num treinamento personalizado não, né? Eu vou montar um trabalho ali, semana, e eu vou, às vezes, dia a dia, né? Às vezes, na segunda-feira eu percebo que o cara teve um rendimento, na quarta-feira eu já estou aumentando o trabalho dele, na sexta-feira eu estou aumentando de novo. Então não adianta montar uma periodização semestral, anual para um aluno nosso, que você vai perceber uma evolução diferente do que talvez foi planejado. O atleta é diferente, né? O atleta você tem que periodizar e o cara tem que chegar naquele patamar. Se ele não chegar naquele patamar, ele está fora. Está fora de quê? Do meu treinamento? Não, está fora da competição. Ele está fora do índice olímpico, ele não vai para a Olimpíada. Então ele tem que chegar naquele patamar. E para chegar naquele patamar, talvez eu tenha que montar 2 sessões de treinos diários, 3 sessões de treinos diários, para que ele possa chegar naquele patamar. Agora o meu aluno não, ele vai ficar 1 hora comigo, né? Então não vou exigir isso dele. Ele que tem que se exigir, né? E aí sim, ele se exigindo, comendo bem, dormindo bem e fazendo o treino que eu estou fazendo, na próxima sessão fala assim, putz, esse cara está bem. Né? E aí eu posso agregar trabalho, né, em cima disso. Bom, quando a gente vai montar um trabalho para um aluno nosso ou para um atleta, eu tenho os tipos de microciclo que a gente usa em cada fase. Tá? O normal que a gente vai trabalhar no personal training são os ciclos
os microciclos de incorporação, que é de adaptação, um microciclo de choque, que é o máximo de aplicação de carga, um microciclo ordinário, que é o mais comum deles, e o microciclo de recuperação, que é de permissão do aluno em recuperar parcialmente ou completamente as suas qualidades ali, tá? Ou o que foi gasto anteriormente, e assim vai. Então, e aí cada fase tem uma organização, né? Cada fase te permite uma organização de microciclos que não tem regra para isso, tá? E aí como que isso pode ser organizado, né? Olha só o microciclo de incorporação, um exemplo dele, né? Olha só um exemplo do microciclo de incorporação. Espera aí, não sei que está dando erro aqui. Olha aí o microciclo de incorporação, modelinho aí para você entender. Coloquei valores numéricos aí só para você perceber o que acontece ao longo da semana, tá? Pensando, por exemplo, numa corrida de rua, né? Tá vendo aí o que eu expliquei para vocês? Lá naquela concepção semanal, né? O mais simples que tem. Microciclo de incorporação é um microciclo de adaptação. Dentro dos livros de treinamento que você pegar para estudar, eles vão chamar essa semana de adaptação, 2 semanas de adaptação, de microciclo de incorporação. Se você quiser chamar de adaptação, não tem problema. Não tem problema. Eu mesmo chamo o meu de adaptação, tá? Eu vou adaptar o meu aluno a uma nova realidade de trabalho. Então, eu faço alguns microciclos de adaptação. Na teoria geral da periodização, você usa apenas 1, 2 microciclos de incorporação no início da periodização. Mas o Borginho usa 2, 3. Ao longo da preparação física do meu aluno, eu mudo o trabalho e, ao mudar o trabalho, eu faço uma incorporação. Por exemplo, vou pegar um aluno iniciante e vou começar a treiná-lo. Essa semana agora, segunda-feira, eu tenho um aluno iniciante. E eu vou montar o treino para ele. A primeira semana vai ser o quê? Adaptação. Vai ser essa incorporação. Então a Larissa Ferreira e da turma, ela não sabe treinar musculação. Ela nunca treinou musculação na vida dela, ou já tem tempo que treinou. Aí eu vou começar a montar o treino dela, o que eu vou fazer? Uma incorporação. Eu vou tirar ela da situação dela de sedentarismo, da situação dela de presidente, que fica sentada atrás da mesa assinando documento, e vou colocar ela numa situação de treino. Então, vou mostrar para a Larissa, né? Para a Larissa, não, vou mostrar para o corpo dela, para a fisiologia dela, que ela vai treinar. A Larissa já sabe, a pessoa já sabe, o corpo ainda não. Então a Larissa já começou a comer bem ontem. Ontem ela já começou a se alimentar bem, ela já parou de ficar vendo filme no Netflix até tarde. Ela já está fazendo assim, sabe, umas caminhadinhas por conta própria. Ela já sabe que ela quer treinar, mas a fisiologia do corpo dela ainda não. Então eu vou fazer uma semana de adaptação. 2 semanas de adaptações, por exemplo. E ao longo dessa semana eu vou mostrar fisiologicamente para o corpo dela que agora ela vai sair daquela situação de sedentarismo para uma situação de ativo. Ela vai começar a fazer uma transição para uma realidade de treinamento. E aí depois eu vou fazer o trabalho com ela, por exemplo, de resistência muscular localizada, aumentar a somação de ondas neuromusculares, aumentar os estímulos neuromusculares, fazer com que o corpo dela possa melhorar a propriocepção, melhorar a consciência corporal, aumentar o gasto calórico, aumentar a temperatura, aumentar a frequência cardíaca, regular a pressão arterial, começar a liberar mais hormônios. Aí eu faço o treino com ela. Aí eu vou mudar o treino. Agora, para próximo mês, daqui 2 meses, a Larissa vai fazer um treino de força. São movimentos mais complexos e com maior carga. Então já preparei os tendões dela, já preparei as articulações nessas semanas anteriores, aí eu vou começar o treino de força.
ao começar o treino de força, se eu chegar com carga, pá, explodir, eu posso machucar a Larissa, que não é atleta. Então, eu vou fazer o quê? Um microciclo de incorporação. Incorporação ao treino? Não, incorporação ao treino de força. Agora ela vai treinar força. Então, eu vou e mostro para o corpo dela o que é treinar força. Ela vai fazer um RM? Não, ela vai fazer 4 RMs. Ela vai fazer 3 RMs. 2 semanas treinando força que eu posso, talvez, dependendo do meu aluno, chegar a fazer, ó, agora nós vamos fazer o seu PR aqui, nós vamos fazer o seu 1RM. Mas a Larissa ainda não está nesse nível, não. Ela vai fazer 4 RMs ali, beleza. Aí eu dou 2 semanas de treino de força, caio, permito a recuperação, agora eu vou fazer um treino de resistência de força. Eu vou lá e adapto o corpo dela a fazer um treino de resistência de força. Eu faço outro ciclozinho de adaptação. Captou a ideia? Para que serve esse microciclo? Então, a cada introdução de treinamento que você vai fazer, você pode inserir um microciclo de incorporação. Tá bom? A cada ciclo de trabalho, você pode inserir um ciclo desse de incorporação. Então, se eu fizer aqui para você, ó, um mesociclo com 4 semanas de treinamento e falar para você que eu estou montando o treino para Larissa e vai ser um treino de resistência muscular localizada. Trem custoso. Acho que o iPad já cansou de tanto que eu encosto nele aqui. Tá dando tilt. Então, se eu montar aqui um treino de um mesociclo com 4 semanas, olha, nem risca mais. Acho que já nem reconhece meu dedo mais. E falar que esse mesociclo aqui, às 4 semanas, o objetivo nessas 4 semanas, gente, não tá arriscando mesmo, hein? É resistência muscular localizada, essas 4 semanas. Na primeira semana, eu vou fazer um microciclo de incorporação. O que vai ser essa incorporação? Colocar a Larissa para o corpo dela entender que ela vai começar a treinar. Aí depois eu vou para os meus microciclos comuns, os ordinários, onde eu realmente vou treinar resistência muscular localizada. E aí, no final da semana, eu vou permitir uma recuperação com um microciclo recuperativo. Então, se o treino dela é resistência muscular localizada e vão ser realizados 3 séries de 15 repetições de cada movimento, de cada exercício, 3 séries de 15 repetições, por exemplo, na primeira semana, eu vou fazer apenas uma série de 15 repetições. Uma série de 15 repetições. Pronto. Eu fiz uma incorporação. Então, fiz um preparo de movimento, um aquecimento bem feito, um trabalho de mobilidade, um trabalho de execução técnica do movimento bem feito. Mostrei como é, aí eu coloco uma carguinha, são uma série de 15 repetições. Terminou esse exercício? Beleza, vamos para o próximo. Aí na segunda semana, eu posso fazer 2 séries de 15 repetições. Na terceira semana, 3 séries de 15 repetições. E na quarta semana eu dou um descanso para a Larissa. Aí o corpo dela entendeu o que eu estou fazendo naquele momento ali. Professor, especifique esse OR, o significado das letras, só para mim ver se eu entendi mesmo. O I é o microciclo de incorporação, que é esse que a gente está vendo aqui. Ó. Esse é o microciclo de incorporação. Qual que é o objetivo dessa semana? Porque aqui são 7 dias, Tainara. São 7 dias aqui. Nessa semaninha ali. Cada quadradinho representa uma semana. Então, nessa semaninha ali, nesses 7 dias, eu vou fazer a incorporação da Larissa ao treinamento. Tá ok? Ou seja, eu vou mostrar para o corpo dela que ela vai começar a treinar. Ok. O O é o microciclo ordinário. O microciclo ordinário é o microciclo que eu vou tentar
é o microciclo que eu vou tentar mostrar para o corpo da Larissa que ele tem que me dar mais condição. Ou seja, é o treinamento de verdade. O microciclo ordinário é o treinamento de verdade. É aquela parte do treinamento que você vai provocar no organismo da pessoa as adaptações fisiológicas, as adaptações orgânicas que você tem objetivo naquele momento. Que você precisa, que você deseja. Então, se o objetivo meu dela ali, naquelas 4 semanas, o meu objetivo, vou riscar aqui de novo. Se o meu objetivo nessas 4 semanas aqui, 4. Se o meu objetivo é resistência muscular localizada, o que eu vou treinar aqui? Resistência muscular localizada. O que eu vou treinar aqui? Resistência muscular localizada. O que eu vou treinar aqui? Uma adaptação. Uma incorporação. Uma adaptação. O que eu vou treinar no final? Uma recuperação. Mas a maior parte do meu ciclo de treinamento, se naquele mês o meu objetivo é melhorar a resistência muscular localizada, o que eu vou treinar? Com maior ênfase, resistência muscular localizada. Ou seja, quantos microciclos eu colocar para melhorar a resistência muscular localizada, o nome destes microciclos dentro da fisiologia do treinamento é microciclo ordinário. Ordinário significa comum, básico. Então, quando você briga com o namorado, você fala assim, seu ordinário, você tá dizendo que ele não é príncipe mais, ele é comum, ele é um homem comum. Entendeu? Você não está nem dizendo que ele é safado. Você não está nem dizendo que ele é malandro. Você está dizendo que ele é comum. Seu ordinário, seu comum, seu qualquer. Você não é mais nem menos do que ninguém. Você é, entendeu? A sola do sapato. É isso que você está dizendo. Tem gente que não conhece nem o conceito, né, de ordinário. Aí, estão rindo aí, a Marcela, Daniel. Ordinário. Seu comunzão. Ou seja, pessoal, o objetivo de um microciclo ordinário é fazer o trabalho comum. Se o meu trabalho comum é ganhar força, qual que é a função do meu ordinário? Melhorar a força. Se o meu objetivo é hipertrofia, qual que é a função da hipertrofia, daquele ciclo ali? É hipertrofia. Então, quando eu estiver fazendo um trabalho gente, aqui em casa hoje tá difícil. Tem que dar um sossega-leão nesse moleque hoje. Se o meu objetivo, então, pessoal, é desenvolver força, aquele ciclo ali, que é o ordinário, tem que ser destinado ao treino de força. Tá entendendo? E como que eu vou saber que eu vou treinar no ordinário força, Borginho? Ué, depende de qual é o mesociclo que você está montando. Eu montei um aí que está aí na tela para você, eu montei um mesociclo aí de amarelo com 4 semanas. Tainara, tá entendendo então, né? Ótimo. Da hora que eu vi seu comentário aqui. Então, eu montei um mesociclo aí, Tainara, de 4 semanas. 4 microciclos. Um mesociclo tem 4 microciclos que eu montei na tela para você. Esse mesociclo que eu montei aí tem o objetivo de melhorar a resistência muscular localizada da Larissa. Então, eu fiz a primeira semana de adaptação. Aí, as 2 próximas semanas, o que eu tenho que trabalhar? Resistência muscular localizada, resistência muscular localizada. E na última semana, posso continuar trabalhando resistência muscular localizada. Só que qual é o objetivo dessa última semana? Permitir uma recuperação.
Percebeu? Aí vou para um próximo mesociclo. Puf, montei mais 4 semanas. Qual que é o meu objetivo? Resistência muscular localizada. Aí eu posso montar 3 semanas seguidas de resistência muscular localizada. Com cargas crescentes, se quiser. Né? Então vamos supor que agora vou montar mais um mesociclo de resistência muscular localizada. Ó, presta atenção aqui, ó. Mais 4 semanas. Já é o meu segundo mesociclo. Mais 4 semanas de trabalho. O que eu vou treinar aqui? Resistência muscular localizada. E aqui, resistência muscular localizada. E aqui, resistência muscular localizada. E no final, o que eu vou fazer? Recuperação. Ah, mas vai ser os mesmos treinos, Borges? Não, não precisa. Por exemplo, eu vou trabalhar uma resistência muscular localizada aqui com 40% de volume total, aqui com 50% de volume total e aqui com 60% de volume total. O que eu fiz com a minha onda ao longo do mesociclo? Médio, cresceu, cresceu e na recuperação, pum, caiu. Eu não necessariamente preciso aplicar a mesma carga de treinamento. Não necessariamente preciso aplicar a mesma carga de treinamento ao longo do mesociclo. Tá bom? Poderia aplicar uma carga de trabalho aqui que seria assim, ó, 50%, 50%, 50% e depois recupera. Poderia fazer isso, 50%, 50%, 50% e recupera. Poderia. Ah, essa semana RML, 50%. Na outra semana, RML, 50%. Na outra semana, RML, 50%. Não tem problema. Tá? Não existe regra para isso. Que tipo de ondulação você vai fazer? Você vai fazer uma ondulação com a crista bem longa ou você vai fazer uma ondulação com a crista bem intensa? Não tem regra. Cada modalidade, cada aluno, cada atleta, cada necessidade vai te direcionar para o que você precisa fazer. Né? E presta bastante atenção nisso, tá, pessoal? Não tem regra e você tem um monte de ferramentas nas mãos para você trabalhar. Até postei uma frase ontem, porque eu postei no Instagram uma coisa sobre hipertrofia, e o pessoal tá pedindo até para postar mais, mandando direct lá, posta mais de hipertrofia, fala mais de hipertrofia. Aí eu postei um negócio de hipertrofia falando sobre treino, sobre dieta, sobre memória muscular. Aí alguém me mandou uma mensagem lá assim, qual que é a melhor estratégia então para gerar hipertrofia? Essa foi a pergunta. Qual a melhor estratégia para gerar hipertrofia? Aí eu falei, a melhor estratégia é saber usar várias opções de promoção de estímulos, organizando o treino de forma lógica e progressiva. Ou seja, a gente tem ferramenta demais nas mãos, né? Em algum momento eu posso valorizar uma parte mais tensional do trabalho, em algum outro momento eu posso valorizar uma parte mais metabólica do trabalho, em algum momento eu posso valorizar um treino mais intenso, em outros momentos eu posso valorizar um treino mais denso, e aí vai depender muito do meu aluno, vai depender muito da situação, vai depender muito da etapa do treinamento que a pessoa se encontra, né? Porque para isso não tem regra, tá, pessoal? Vai da nossa inteligência, da nossa capacidade de entender as coisas, de estudar, de ir atrás, né? Para que a gente possa, então, crescer, evoluir e promover rendimento, melhorias, só para a gente e para os nossos alunos, né? Que o nosso objetivo é esse. Eu estava aqui agora lendo um livrinho sobre hipertrofia de novo, né? Eu já li esse livro acho que 3 vezes, e ele é novo. Acabei de guardar ele aqui. Esse livrinho... Opa, desculpa aí. Esse livrinho é novo, esse livro foi publicado agora, tá? Em 2019. Esse livrinho aqui, ó, Princípios Científicos de Hipertrofia. É um livrinho bem fininho, ó, não dá nem um dedinho de leitura, tá vendo? É um dedinho de leitura. Um livrinho simples, fácil de ler. Eu tava lendo ele de novo agora de manhã. Meu moleque tava dormindo, não tava atrapalhando ainda. Eu sentei aqui, abri ele e fui ler. Li umas 5 páginas aqui. E assim... Oi? Peraí. O nome do livro, de novo? Eu não estou escutando, tá quebrando. Ele perguntou o nome do livro. Ah, o nome do livro? Fundamentos Científicos de Hipertrofia Muscular. Fundamentos Científicos de Hipertrofia Muscular. Esse livro foi lançado agora em 2019. Tá? É uma edição particular do professor André Lopes. Você pode seguir esse cara no Instagram, ele fala muita coisa bacana. Doutor André Lopes, ele é PhD na área de treinamento. Como é que é?
científicos de... Da hipertrofia. Vou colocar aqui no comentário aqui. O áudio está ruim pra caramba. Fundamentos científicos da hipertrofia muscular. Uma análise atualizada. Professor, PhD, doutor, esses caras são PhDeuses. André Lopes. Aí. Não tem editora, tá? Ele pagou para fazer o livro dele e tal. E aí ele mostrou lá na... A edição é do próprio autor, né? A editora é do próprio autor. Vou falar assim. Ele pagou para imprimir o livro dele e vender. Aí quando ele falou assim, ó, pré-venda, eu estava lá no Instagram dele, pré-venda do livro, eu já cliquei lá e já comprei a minha edição. Ele inclusive autografou, né? Inclusive autografou aí para o Borginho, para o Nozelmar. E outro que eu recebo essa semana também falando sobre hipertrofia do Belmiro Salles, agora 2020, o lançamento. Então a gente não pode parar, né, de estudar essas coisas, porque é muita coisinha, é muito detalhezinho, né, que faz a gente trabalhar de uma forma ou de outra. Algumas coisas que eu achava que era verdade absoluta, caiu por terra com vários trabalhos novos, outras coisas que você acha que não acontece, você vai ler o trabalho e realmente acontece. Então, essa é a vantagem, né, não tem regra para isso. E o bom é isso, não tem regra. Então, se não tem regra, né, se não tem receita de bolo, que eu até coloquei lá, né, nessa frasezinha do Instagram lá, até para fazer um bolo seguindo a receita, você tem que ter experiência de cozinha. Se você não tiver um mínimo de experiência, seu bolo sai uma negação, fica solado. Tem gente que abre o forno para olhar, o bolo murcha, né? Às vezes tem massa demais, coloca numa forma pequena, o bolo, a hora que, né, cresce, ele extravasa. Então, até para fazer bolo, você tem que ter uma certa experiência de cozinha, porque senão o cara usa farinha, e o cara vai lá e compra uma farinha integral, é diferente da farinha de trigo normal, né? Ou o bolo pede uma farinha de trigo integral e o cara compra uma farinha normal, o bolo vai ficar diferente, né? Não vai, mas eu comi o bolo lá no fulano, esse bolo era diferente, lá era mais gostoso. Alguma coisa você fez diferente, mesmo seguindo a receita. E o treinamento é isso, né? E a vantagem do treinamento é que não tem receita, não tem receitinha. Ah, faz isso assim, assim, assado. Não, não tem receita. Eu tenho um direcionamento. E a minha experiência prática, a minha prática dentro da modalidade é que vai surtir o efeito de ser uma aula melhor do que uma aula pior, né? Se você pega a aula de periodização do Borginho, você fala assim, meu Deus do céu, a hora que você assiste a aula de periodização do professor Polito, você fala, putz, agora sim estou entendendo periodização. Né? Então, se você assistir uma aula de hipertrofia do professor Borginho, você fala assim, ah, tá, entendi. A hora que você assiste uma do Belmiro Salles, você fala, meu Deus, agora que eu estou entendendo hipertrofia. Porque o nível de experiência desses professores são maiores do que do professor anterior, né? Então, esses caras sabem muito mais de hipertrofia do que o Borginho. Então, os caras vão te passar mais informações, né? Eles vão saber te explicar melhor esses processos de hipertrofia. É a mesma coisa com treinamento. Se você vive aquilo, você consegue montar um treino mais eficiente, mais diretivo para aquele indivíduo. Não um treino mais eficiente. Eu chamo isso de treino eficiente. Um treino funcional, ou seja, que vai funcionar, vai ser agregado àquele indivíduo. Né? E para isso, né, que a gente monta os microciclos ordinários. Então, toda vez que você vai montar uma periodização, você vai ter que carregar ela de microciclos ordinários. Ou seja, é o que é mais comumente usado no treinamento, e o objetivo dele é promover as adaptações fisiológicas que você quer. Se é resistência, vai melhorar a resistência. Se é melhorar VO2, vai melhorar VO2. Se é hipertrofia, vai gerar hipertrofia. Se é força, vai gerar força. E assim por diante. Tá bom? Então ele tem uma fase mais longa de estímulos, né, e uma fase menor de recuperação. Então por isso você vai dar muito estímulo, 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 estímulo e permite uma recuperaçãozinha no final. Tá? Então você vai perceber aí, ó, tem uma fase de estímulo e uma fase de recuperação, né, no ciclo que eu exemplifiquei aí para você. Poderia bater até 4, 5 dias de carga constante aí, não teria problema nenhum. Tudo bem o ciclo ordinário?
E aí você tem o ciclo de choque, né? O ciclo de choque é o ciclo de maior aplicação de carga de trabalho, né? Então esse é o microciclo de choque. Né? Eu vou abrir uma série aqui no Instagram do Borginho de perguntas, porque o que estão me mandando de perguntas aqui no direct sobre... já tem mais 5 perguntas aqui sobre as posts. Acho que eu vou fazendo mais posts de hipertrofia, parece que está gerando muita dúvida, né? Tem receio de cansar, sabe, os posts. É a oportunidade de divulgar o curso, hein? Divulgar o curso de hipertrofia? Tem coragem, não. Tem que arrumar a plataforma para fazer o treino primeiro, depois eu penso nisso. Quem sabe em 2021. Vamos lá, microciclo de choque. Agora eu vou aplicar o máximo de carga de trabalho. Volta aqui, treino, quero microciclo de choque. O máximo de carga de trabalho é o ápice de aplicação de carga dentro de um ciclo, de um mesociclo de trabalho. Então, o máximo de aplicação de carga. Esse é o ciclo onde você vai falar assim, a intensidade é tanto... É aí que você vai aplicar a intensidade. O microciclo de choque é aquele microciclo que você fala assim, ó, o treino é de força, então nesse dia é RM. É o dia que você vai fazer o máximo de aplicação de força. Sabe? É 2 RM, é 1 RM, é essa semana aí. Essa é a semana da pancada. Tá? Ou seja, esse tipo de microciclo caracteriza o ápice da aplicação de carga dentro do mesociclo. Né? Então, eu fiz um desenho aí agora há pouco de RML, né? E o desenho estava assim, né? Então, tem um mesociclo composto aqui por 4 microciclos. Depois a gente vai falar de mesociclos. 4 microciclos aqui. E eu fiz o exemplo falando que aqui vai ser resistência muscular localizada. Aqui também resistência muscular localizada. Eu falei que o último vai ser recuperativo. E o primeiro vai ser de incorporação, de adaptação. Então, qual é a progressão de carga aqui? O de incorporação vai ser 30% da carga total, o de RML aqui eu vou para 50% da carga total, esse outro RML eu vou para 60%, e o recuperação eu vou cair para 30% de novo. Então eu fiz 30, 50, 60 e caí. Ou seja, este ciclo aqui representa qual para mim? Representa o microciclo de choque. Então, nessa semana, eu fiz o máximo de aplicação de carga de trabalho. Tá certo? Eu fiz o máximo de aplicação de carga de trabalho. Pode fazer diferente, Bordinho? Pode. Então, eu vou fazer um outro esqueminha aqui embaixo com 4 semanas. 4 semanas, mesmo mesociclo. Só que agora eu vou mudar um pouquinho a aplicação de carga. Vamos supor que a pessoa vai fazer a sequência desse aí de resistência muscular localizada também. Então, eu vou começar aqui. Resistência muscular localizada. Resistência muscular localizada. Resistência muscular localizada. E eu vou fazer o último de recuperação. Tá acompanhando aí, Tainara? Então eu fiz agora a sequência desse de cima. Então eu fiz lá, incorporação, resistência, resistência, recupera. Agora eu vou resistência, resistência, resistência e recupera. Agora eu estou num mesociclo mais intenso. E olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Presta atenção nessa carga de trabalho aqui, ó. Eu vou trabalhar com 80% de RML, 80% de RML, 50% de RML e 30% da carga total para recuperação. Olha o que eu fiz, ó. 80, 80, 50 e 30. Olha o que eu fiz, ó. Ó minha onda de trabalho agora, ó. Olha a onda de trabalho que eu fiz aí agora. Percebeu que agora eu comecei na crista da onda e no final do ciclo que eu caí, eu não comecei baixo, cresci e caí. Eu já comecei alto. Mantive e comecei a redução. Então eu fiz uma onda, só que eu fiz uma onda crescida para diminuição. Fiz uma onda decrescente. Eu já comecei no alto. O primeiro ciclo que você está vendo em cima, o choque, eu fui atingir ele quase no final do meu mesociclo.
E esse que eu fiz aqui embaixo, o choque eu atingi nas 2 primeiras semanas. Percebeu aí? E depois eu caí, já apliquei um ordinário na sequência com 50% e depois um recuperativo com 30%. Mais uma vez. E esse microciclo choque seria indicado para qual tipo de aluno, por exemplo? Todos, até o meu aluno iniciante vai fazer um microciclo de choque. O que é choque? É o máximo de aplicação de carga dentro do mesociclo. Então, o que seria esse choque aqui, colocando na prática para você, Tainara, na musculação? A musculação é o que você faz mais, não é? Ou eu estou enganado? Você tem mais experiência com a musculação, né? Então, vamos supor, Tainara, que eu estou falando de musculação nesse de baixo aí. Serão 2 semanas de choque de resistência muscular localizada. Choque é o máximo de aplicação de carga. Não estou falando que é peso, anilha, halter, não. É carga de treino. Por exemplo, aqui em cima, ó, onde está meu laser aqui, ó, na semana de incorporação, está acompanhando meu laser vermelho aí? Nessa semana de incorporação, o que eu tinha planejado era fazer 10 exercícios com 3 séries de 20 repetições. Nessa semana de incorporação, ele vai fazer os 10 exercícios, mas ele vai fazer uma série de 20 repetições. Você entendeu o que eu fiz? Em vez de fazer o que era programado de 3, ele vai fazer quanto? 1. Nessa resistência muscular localizada aqui, que eu vou a 50% da minha carga, era para fazer 3 de 20. Ele vai fazer 2 de 15. 3 de 20 são 60. Ele vai fazer 2 de 15. São 30. 50% da minha resistência. Você está entendendo? 50% de RML? Então, se eu tinha programado fazer 3 séries de 20, 40, 60 repetições de um exercício. Nessa semana que o laser está apontado aí para você, ó, é 50% da minha carga de resistência. Então, em vez de 3 de 20, ele vai fazer 2 de 15. 15 com 15 são 30. O planejado é 60. Ele vai fazer 50% disso. Então, ele vai fazer os 10 exercícios, só que ele vai fazer 2 séries de 15. Pronto. Continua sendo resistência muscular localizada e eu estou trabalhando com 50% da carga externa que vai ser aplicada para esse indivíduo. Agora lá embaixo, Tainara, no outro ciclo aí de baixo, ó, onde está o laser aqui agora, ó, 80% de resistência muscular localizada. Poderia ser 100%, Tainara, que seria o choque desse aluno. Se fosse 100%, o que ele ia fazer? 3 séries de 20 repetições cada dos 10 exercícios, seria 100%. Captou a ideia? Então ele vai fazer os 10 exercícios nessas 2 semanas aí de RML de 80 aí, ó, de 100%, que é o ápice de aplicação de carga dentro do ciclo. E ele fazer as 3 séries de 20 repetições de cada um dos 10 exercícios programados para ele fazer nesse mesociclo aí. Nesse mesociclo aí. Bacana? Bacana. Alguém com mais dúvida, pessoal, de como o Borginho organiza os treinos aí? Existem muitas ideias de organização, de periodização, tá? Essa é a que eu encontrei que funciona bem. Funciona bem mesmo. Tem tá? como você repetir só a definição do choque que você tinha falado antes? Você me explicar isso daí, eu não consegui anotar. Você não consegue ver o slide aí não, Tainara? Consigo, mas da forma que você fala, fica mais dá para entender melhor na anotação. Tá. Microciclo de choque, Tainara, é a semana, é o microciclo, os 7 dias, é a semana em que eu vou aplicar o máximo de carga de treinamento dentro do mesociclo. Então, dentro das 4 semanas, por exemplo, vai ter uma semana, 2 semanas,
como eu coloquei no de cima, eu coloquei 1 microciclo de choque. No de baixo, eu coloquei 2 microciclos de choque. Né? Então, o microciclo, os microciclos, que você vai aplicar o máximo de carga de trabalho planejada dentro do mesociclo. Né? Esse é o ponto que você vai ter o maior volume e intensidade de treinamento do aluno. Essa é a semana que você vai aplicar o máximo de volume e de intensidade de treinamento com o aluno. Ou só de volume, ou o máximo de intensidade, ou o máximo dos dois, volume e intensidade. Ou seja, um treino denso, né? Mas pode ser tipo o pico do... Você botando na programação longa, né, do mesociclo, pode ser o pico do mesociclo também, né? De estímulo. É o pico do mesociclo. É o pico do mês, das 5 semanas, das 3 semanas, das 4 semanas. Oi? É o pega pra capar, é a hora que vai doer. É a hora que o cara vai falar assim, putz, agora eu tô treinando de verdade. Ou ele Entendeu? vai falar assim, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso? É isso aí. É aquela coisa assim, eu vou fazer um treino de corrida de rua. Nessa semana, né, nesse mês, nesse mesociclo, nas 4 semanas, eu tenho que correr 200 quilômetros. Aí na primeira semana eu corro 20. Na segunda semana eu corro 60. Na terceira semana eu corro 120 quilômetros. Entendeu? Aí na última semana eu faço só caminhadinha, sem preocupar com a distância. Então aquela semana que você botou para correr o máximo, ou na maior velocidade, é a semana de choque. Né? Então se você tem que treinar por 8 horas por dia, essa semana é a semana que você vai treinar 8 horas, que não é choque, é o ordinário, você vai treinar só 4 horas por dia. Então é mais ou menos assim. Você pode pensar isso quanto a volume, você pode pensar isso quanto a intensidade, assim vai. Tá planejado para essa semana, para esse mesociclo, eu tenho que levantar 200 toneladas de carga na musculação. Essa semana é 100% da carga. Então, essa semana eu tenho, se eu dividir completo, essa semana eu tenho que levantar 50 toneladas. E é a semana de choque, então não tem jeito. Né? É o treino em que o cara vai chorar e a mãe não vai ver. Entendeu o conceito, Tainara? Sim, entendi. Agora o meu aluno iniciante, no primeiro mesociclo, eu não aplico choque, tá? Não aplico carga máxima para ele, não. Eu sempre vou nas 4 primeiras semanas, o primeiro mesociclo, eu vou ali a 60% da carga máxima. Eu nunca chego no topo de aplicação, tá bom? Eu sou um personal trainer, eu sou um preparador físico cauteloso, tá? Eu não sou um preparador agressivo. Eu prefiro cautela e ir progredindo gradativamente o meu aluno do que chegar já no primeiro mesociclo dele, montar aquele treino e o cara fala, putz, esse personal é fodástico. Eu não estou preocupado com esse pensamento. Eu quero agregar saúde, então eu vou gradativamente. Aí no segundo mesociclo eu já vou ter uma semana que o cara vai falar assim, meu Deus do céu, você está judiando. Aí nessa semana eu judio mesmo. Aí é como diz o Diego, se ele souber que ele vai ter outra semana dessa, ele já chega atrasado, ele está com dor de barriga, porque é aquela semana que ele vai passar mal no treino. Né? Passar mal no bom sentido, tá? Aí aqui 2 modelozinhos para você aí de microciclo de choque, né? Um primeiro modelo aí que é usado no período de preparação física, que eu tenho apenas 2 fases, tá bom? Uma fase de estímulo e uma fase de recuperação. E repare que nesse dia aqui da semana eu vou atingir 100% da carga de trabalho, né?
Então, não necessariamente, eu estou falando que é um microciclo de choque, não necessariamente todos os dias tem que ser no topo, 100%. Né? Eu posso escolher 1, 2 dias daquela semana para atingir 100% da carga. Nos outros eu faço, apesar de ser choque, eu vou fazer com carga um pouco mais baixa, né? Mas não vai ser 70%, 60%. O estímulo vai ser o quê? 80%, 90%, 100% da minha carga máxima de volume ou de intensidade. Tá? E um outro ciclo, né, que já é usado mais em período de competição, tá bom? Eu vou aplicar isso na semana do indivíduo e 2 dias dessa semana eu vou ter o máximo de aplicação de carga. Então eu vou ter uma aplicação de carga máxima aqui, vou ter uma aplicação de carga máxima aqui. Tá? Então você percebe aí, um dia eu tenho uma aplicação de carga máxima, mas não chega a 100%. Poderia chegar? Poderia chegar também a 100%, não tem problema não. Só exemplifiquei aí, 90% para você perceber que eu tenho 2 pontos de estímulo, né, dentro de um período de competição. Bacana? E assim vai. Tá? Por exemplo, um cara do tênis, que joga aí todo fim de semana. Né? Então lá no sábado ele tem uma partida. Então vamos lá, sábado aqui. Ó. Sábado ele tem uma partida. 100% de aplicação de carga, sábado. É o jogo? Então ou ele joga com vontade no sábado, no 6º dia nosso aí, ó, ou ele joga com vontade, ou ele vai perder, né? Então, no jogo ele tem que dar 100%. Aí, domingo, ele descansa, segunda ele começa a preparação, terça-feira eu faço o máximo de aplicação de carga de novo com ele. Um treinão bem pesado. Tá? Aí eu permito ele dar uma recuperada, depois ele cresce novamente para 100% de aplicação de carga. Ai. E aí, acalmou? Uhum. Acalmou? Que bom, filho. Porque eu queria brincar na quadra com o Arthur. Daqui a pouco o papai desce para a quadra com você, tá? Deixa o papai terminar aqui. Fecha a porta, por favor. Aí eu vou descer pela rampa agora. Pode falar, Diego. Até agora é mais por passar um pouco do que eu já passei. A gente, às vezes, a gente estava jogando o Campeonato Paulista e a gente tinha o dia do jogo, né? Ao invés dos caras darem, depois do dia do jogo, a recuperação, o dia de descanso, às vezes eles davam um dia e meio, isso era muito referente ao jogo. Porque, às vezes, no dia do jogo, você não, o jogo se tornava fácil, porque você estava mais bem treinado com o time, fisicamente, ou tecnicamente, e o jogo não exigia de você, assim, uma carga muito grande. Aí eles diminuíam a fase de recuperação, se o jogo foi pesado, eles davam até 2 dias, né, para se recuperar. Se o jogo foi leve, eles davam, meio-dia. Então, jogou domingo de tarde. Aí, amanhã, na segunda-feira à noite, tem treino. Só que aí o treino já não é um treino pesado. Era um treino onde, era mais arremesso, uma coisinha assim, mas tinha o treino, entendeu? Uhum. É normal, isso pode acontecer. Vai depender muito da organização, é o que eu falei. Por isso que você não monta uma periodização gigante, longa, porque você não sabe como vai ser, né? Aí você pode... E isso aí também vai por atleta, né? Você vê muito bem isso acontecendo no futebol, até no basquete isso acontece, né? Em todas as modalidades. Você viu que o cara jogou mais tempo na partida, no outro dia ele tem uma recuperação completa, ele vai para fisioterapia, ele vai para piscina fazer uma soltura e tal, enquanto outros já estão fazendo treino técnico. E às vezes até treino físico. Porque tem atletas que respondem, tem crescimento diferente, né? E dentro do jogo também, às vezes o cara tem um desgaste diferente. Então, tinha atleta que, fazia um treino, os caras que jogavam menos, faziam um treino mais pesado, às vezes não tinha essa folga, já treinava de manhã, ou às vezes treinava de manhã, era peso, entendeu? Tinha sempre algumas adequações dentro do grupo. Professor. E a outra coisa... Fala, Cássio. Do Flamengo, jogo anterior, não entendi a estratégia. Os jogadores que entraram no segundo tempo, que entrou num menor período da partida,
após terminar o jogo, eles estavam ficando do campo para fazer um trabalho. Isso seria um trabalho, sei lá, de diminuição da frequência cardíaca, para não abaixar de uma vez? Tem que ver que trabalho foi feito, né? Não dá para a gente pensar, eu não vi, então... Mas normalmente eles fazem um trabalho de recuperação, de redução do que eles fizeram. Porque como ele entrou no segundo tempo, o que você pensa? O cara jogou o segundo tempo na mais alta intensidade dele. Então, no outro dia, o que o Diego está falando aí, às vezes no outro dia vai ter um treininho. Vai ter um treininho técnico. Então, o que eu vou fazer com esse indivíduo? Que ele jogou o segundo tempo em alto nível. Eu vou fazer ele, no final, abaixar um pouco o ritmo para reduzir lactato, para remover toxinas, as escórias do metabolismo dele que foram produzidas em alta intensidade no segundo tempo, para acelerar a recuperação dele, principalmente quando o jogo é das 4 horas da tarde para a noite. Porque se o jogo é de manhã, não, o cara vai ter o resto do dia inteiro para recuperar, eu não preciso fazer isso. Mesmo no outro dia tem no treino técnico, por menos intenso que seja. Mas se o cara começou a partida às 4, 5 horas da tarde, ou uma partida à noite, e ele jogou o segundo tempo em alta intensidade, eu tenho muito excreta no corpo. E o que eu faço? Um treino de soltura, corridinha no campo, alongamento dinâmico, para acelerar, durante esse processo de trabalho pós-jogo, acelerar a remoção desses metabólitos e acelerar a recuperação desse atleta. Para que no treino técnico, tático, que eu vou ter no outro dia, que já está planejado, esse atleta possa participar e render o que normalmente ele rende. Caso contrário, se ele terminar um jogo às 10 horas da noite, que é o que a Rede Globo faz aí com esse campeonato, né, porque quem monta o calendário do campeonato de futebol é a Rede Globo, né, só pode passar jogo depois da novela, e isso é péssimo para o atleta, o cara jogar 10 horas da noite, tem atleta que vai conseguir dormir meia-noite, 1 hora da manhã, né? Então, principalmente nesse aspecto, né, acelerar essa remoção para que esse cara tenha melhor qualidade de recuperação para o dia seguinte ele fazer o treino técnico ou tático com melhor eficiência. E eu tenho que ver o que foi feito de trabalho, Cássio, mas normalmente quando o cara continua o trabalho dele após o jogo, é um trabalho de acelerar, né, a recuperação desse atleta. É um trabalhozinho cardio com 30% do VO2 máximo, sabe? Assim, 60% da frequência cardíaca máxima, é um trotezinho em volta do campo, um trabalho de alongamento dinâmico junto com esse trote, alguma coisa nesse sentido para acelerar a remoção dos metabólitos, tá? Mas teria que ver o que foi feito. Isso aí tem até um caso interessante, que o Gustavo Borges comentando uma prova de natação, foi aquela que o Phelps bateu o recorde de medalha. O Phelps nadou, tipo, no final da tarde, e aí, tipo, já era noite já, e o Phelps estava na piscina do lado, nadando ainda, né? Aí o cara falou assim, cara, o Michael Phelps está nadando até agora. Que é isso? Aí o Gustavo Borges explicou, falou assim, ó, ele é um atleta totalmente diferenciado. Ele tá soltando ali, ele vai nadar tipo 4 mil, 5 mil para soltar. O meu treinamento na época de volume era 4 mil, 5 mil. Então você vê que, tipo assim, o cara, ele responde de uma forma, então é muito essa coisa assim de como que o cara se sente, né, numa escala física assim, da exigência, o quanto ele se sentiu exigido. E a outra coisa também que a gente pensa nesse sentido, né, é que quando o atleta ele está fazendo a prática dele, né, no caso aí você citou o Phelps nadando, ele está nadando sem se preocupar com a velocidade, ele está nadando sem se preocupar com aspectos técnicos tão intensos. Como você colocou, ele está nadando leve, ele está se soltando. E nessa prática, né, tanto que foge até a metragem dele, né, outro tipo de qualidade física que está sendo exigida, ele está descansando a que realmente ele vai usar no outro dia, para o outro dia. E o outro aspecto, que são atletas de alto nível, como é o caso do Phelps,
é o foco, né? O foco. Então, se ele fosse para o quarto dele, mesmo botando um fone de ouvido lá, porque é indicado os atletas ficarem escutando música e tal, nos momentos que antecedem partidas ou provas importantes, para que o cérebro do cara fuja do estresse de cobrança que ele mesmo se coloca de ganhar aquela modalidade. Então, quando ele está lá nadando, ele está pensando no quê? Às vezes ele se força a isso, a pensar na pernada que ele está fazendo, sem preocupar com a técnica, a pensar na respiração que ele está fazendo, onde ele consegue jogar a mão, quanto de água que ele está arrastando, a sentir a água passando pelos dedos, a sentir a água passando pelo corpo, e aí com isso ele foge do foco psicológico, ele muda o foco dele da prova que vem no dia seguinte. Então, e ele se solta, né? O trabalho de soltura não é só soltura muscular, não. Ele se solta, ele relaxa. Aí, a hora que ele for para o quarto, depois de nadar 4.000, ele tem a refeição dele, e aí ele vai dormir. Né? Então, no sono, ele não está focado ali no estresse da prova que vem no dia seguinte. E aí, quando é que ele vai pensar na prova? Só no dia seguinte. Né? Só lá que ele vai ficar pensando nisso. Então, se ele tem como fazer isso, né? Jogador de futebol, você vê todos eles com fone na orelha, escutando música. Isso é indicativo. Né? Os profissionais da área de psicologia passam para eles isso. Olha, coloca um fone, coloca a música que você mais gosta, porque aí o cara vai fazer o quê? Ele vai cantarolar, ele vai fazer batuque com a música, ele vai e tira o foco de cima da cobrança que tem, da mídia dele, de familiar, do time, de torcedor e o que for. Né? Então serve para isso, para mudar o foco mental. Então você vai fazer uma prática, uma soltura, um trotezinho em volta do campo, conversar com o cara, conversar com o treinador, conversar com o psicólogo. Eu já vi psicólogo correr junto com o atleta em volta de campo. Né? E ele está correndo lá porque ele quer, né? Não, meu amigo, ele está correndo lá porque ele quer trabalhar o atleta dele, melhorar o foco, tirar de uma tristeza, tirar de uma depressão, tirar de uma cobrança pesada que o cara está tendo, tirar do estresse da competição e assim vai. Então tem que ver o que está sendo feito, né, Cássio? Mas normalmente é isso, tá? Não sei se te agradou a resposta aí, mas normalmente é isso que se faz. Principalmente o cara que jogou em alto rendimento, produziu muito lactato, e aí eu faço um trabalhozinho de 30 minutos no máximo, 20 minutos, 30 minutos no máximo, com VO2 de 30%, a frequência cardíaca de 50%, 60%, para acelerar a remoção desses metabólitos e deixar o corpo preparado para a sessão seguinte. Normalmente é isso, tá? Professor, o que deu para ver foi isso mesmo que você disse, os jogadores correndo em volta do campo ali, bem mais tranquilo, como se fosse naquela fase de aquecimento e tal, em baixa intensidade mesmo. É baixa intensidade, é isso. Então foi isso mesmo, tá? Então foi esse o objetivo desse mesmo. Tá? Beleza, valeu. Bom, então esse é o microciclo de choque, né? Onde você vai lá e aplica pancada de treino. Aquela semana é a semana do ápice, né? Se for competição é a competição, né? E se for treino é o treino pancada. Aí vai para o microciclo final, né? Do meso, né? Que é o microciclo de recuperação, microciclo recuperativo, né? É o microciclo onde você tem que permitir a recuperação do atleta, né? Do aluno. É o microciclo onde vai ocorrer a restauração. Né? Então é uma semana com diminuição da carga de treino, volume ou intensidade, normalmente as duas, né? As duas variáveis, para permitir que o corpo atinja novamente o equilíbrio, a homeostasia, para que a próxima sessão de treino ela possa ser ainda mais eficiente. Que é isso que a gente acabou de comentar, né? O Michael Phelps fazendo a soltura, os atletas do Flamengo correndo em volta do campo, é uma recuperação parcial, então você dá um estímulozinho ali, horas de estímulozinho ali na semana, para que ele se recupere para os treinamentos seguintes, do dia seguinte ou de 2 dias depois. E você tem o micro inteiro, a semana inteira de recuperação, para preparar esse atleta para a próxima sessão mais extensa, para o próximo mesociclo de trabalho que vai vir, né? Para as próximas exigências de treinamento aí no futuro. Certo, pessoas? Esses são os microciclos que a gente normalmente usa numa periodização, tá?
Esses são os objetivos de trabalho, né? Então, quando a gente dá essa teoria aqui, fica mais complexo, mas quando dá os exemplos do jeito que a gente comentou aqui, né, acho que fica mais fácil de entender, não é mesmo? Bom, o microciclo pré-competitivo, aí depende da competição, né? Por exemplo, uma competição duradoura, né? Aí a gente não usa com aluno de personal, né? Mas você pode usar com atletas. Então você tem lá competição duradoura, você tem treino num dia, descanso no outro, compete num dia, descansa no outro, compete num dia, descansa no outro, e assim vai. Ou você tem uma competição de curta duração, né? Que você permite a recuperação do cara nos momentos que antecedem, na semana que antecede você vai diminuindo a carga de trabalho para chegar no dia da competição ele render o máximo, né? Como, por exemplo, um fisiculturismo, né? Uma semana, cara, eu conheço atletas do fisiculturismo que fazem esse processo aí, ó, microciclo, eles fazem um mesociclo pré-competitivo. 4 semanas antes de subir ao palco, o cara para de fazer treino com objetivo de hipertrofia, entendeu? O cara começa a hidratar o corpo dele adequadamente, né, para subir no palco a 100%. Pá! 4 semanas antes, o cara começa a fazer esse tipo de trabalho. Então, pré-competição, né? Então, a pré-competição ele é muito particular, depende da modalidade, né? Esportes coletivos, no geral, esportes coletivos, basquete, vôlei, futebol, handebol, se você pegar de coletividade aí, faz-se 1 ou 2 microciclos pré-competitivos. 15 dias é suficiente, tá? Onde o cara treinou, topo, e aí você faz o quê? Nesses 7 a 10 dias que antecede a competição, você permite uma queda considerável e constante do treinamento físico para chegar no dia da competição, o cara explodir de treinamento técnico, né? De técnica e de física, tá? Então, uma semaninha. Corrida de rua, maratonista, usa uma semana. Tá? Ciclismo, provas individuais de ciclismo, mountain bike, trilhas, os caras usam uma semaninha. Eu conheço um atleta que faz os uphills, as maratonas de uphills, né, o Darlan. O Darlan vai fazer o uphill esse ano, né, eu não sei nem se vai ter o uphill esse ano, como é que vai ser. Ia ser agora, nem sei se teve, tem até que mandar uma mensagem para ele. O Darlan, ele usa 2 semanas. 2 semaninhas ele cai para depois ele crescer de novo, explodir. Explodir no dia do uphill, né? Uphill, pessoal, a maratona morro acima, tá? Depois vocês procuram no Instagram para vocês verem, Mizuno Uphill Marathon, tá? Tá aí no comentário, Mizuno Uphill Marathon, é uma corrida de maratona, 42 km, feito morro acima, não tem terreno plano não, é só subida, subida, subida e subida, tá? Tem um atleta brasileiro que faz um pace de 4,17, pessoal, o cara é muito forte, muito forte. Depois siga o Instagram também da Mizuno Uphill Marathon, chama Uphill, deixa eu ver aqui o Instagram deles como que chama. Uphill. É isso mesmo, Uphill Marathon, tá? Esse aqui, ó. Uphill Marathon. Quem quiser mexer com corrida, né? Quem trabalha com corrida, ou acessa o Instagram por curiosidade, só para você ver. Né? Aqui a foto do brasileiro aqui, ó. Do José Heraldo. Olha o pace dele, ó. 4 minutos, tá aí ó, no comentário. 4 minutos e 17 segundos. O que é isso, Borginho? Pace, não estou entendendo nada. Ele faz 1 quilômetro em subida em 4 minutos e 17 segundos. Ele gasta 4 minutos e 17 segundos para subir 1 quilômetro. Esse é o pace dele, a média, é a velocidade média dele. É muito rápido esse cara, velho. Entendeu? É uma corridinha massa demais de se assistir. Tem hora que os caras estão andando e eles acham que estão caminhando. É impressionante o negócio, é muito massa. Né? E aí o microciclo competitivo, né, que também não tem uma característica definida, tá? Então nem montei nenhuma estrutura aí, porque depende ainda mais da
da modalidade, tá bom? Bom, não dá tempo da gente falar mesociclo hoje, mas sem problemas.